computadorzinho pequenininho. Bom, Sim. começar A tentando última foi quando, hein? Vocês lembram? Tentando- Notas sobre o Pentateuco. retomar o que a gente falou. Então, acho que não. Não, foi... A gente falou sobre a experiência da glória, né? Foi... Você não estava, né, Luiz? Não, a última eu não pude. Eu falei sobre... Propriamente, assim, falei sobre a glória de Deus e o conceito de glória, né? Que é o conceito hebraico que é... Estética, né? Que é kavod. Ou kavod. Vamos por parte estética, mas o kavod, a glória, significa, um conceito judaico, ela tinha dois significados, que é o significado fisicamente poderoso, e o outro aspecto é um aspecto irradiante do homem, assim, da centralidade do homem mesmo, assim, do respeito que o homem tem, da consideração que ele tem de si mesmo. Porque a glória está ligada com a consideração que o homem tem numa sociedade. Então pode ser fisicamente ou as riquezas que ele possui, o prestígio que ele constrói. Então ele constrói uma glória, isso é natural assim das relações humanas. E tem mais está dentro de um outro aspecto, que é a consideração que o homem, que a pessoa faz de si mesma diante do mundo, da vida, né? Então isso vai gerando uma concepção assim, de um centro irradiante, né? Por exemplo, a pessoa vai construindo uma força e uma integridade pessoal, uma unidade, né, da sua personalidade. Quando ele chega, ele fala, é o que a gente fala hoje, talvez no mundo assim das empresas, o pessoal fala o que se chama presença. Quando você tem presença de espírito, está relacionado com esse conceito de glória judaica. No nível humano. Então você tem sabe, a pessoa tem presença de espírito, ela fala, ou quando ela chega, tem gente que quando ela chega no lugar, o ambiente até que muda, assim, ela tem uma presença de espírito. Ela é notada, ela é notável, não só pela sua beleza física, mas ou talvez assim, quando a pessoa fala, ela abre a boca, ela toma o ambiente, as pessoas, ela tem um magnetismo. Uma oratória, mas a personalidade dela, o olhar, tudo é um conjunto que gera essa força. Não é uma coisa só. E isso é o conceito de glória humana. Então, o conceito de kavod, esse o conceito judaico que está no Antigo Testamento. Isso também é visto na perspectiva de Deus, assim, para Deus, porque Deus é realmente poderoso, ou seja, quando a presença dele se manifesta, ela não tem como não ser notada, né? Ela realmente te rebaixa mesmo, vamos dizer, não se rebaixa, mas você sente ela e você sente a sua pequenez, né? E você sente que quando Deus fala com você, ou Deus age na sua vida de alguma forma, a presença dele se manifesta, ela tem uma força irradiante, né? Então Deus é o grande eu sou, né? Então você fala assim, eu sou, né? Então, sempre que Deus se manifestou na Bíblia, a presença assim, a sua presença ou na nossa vida, você vê Deus, ele é poderoso, ele é irresistível. Ele é irresistível na sua força, na sua presença, no seu ser, né? Basicamente você se sente absorvido por ele. Então não tem nenhum homem pode ver a Deus, né? E continuar vivendo. É como se sua vida fosse absorvida pela vida dele, de tão forte. É uma concepção bem transcendente, né? Então você vê que no Antigo Testamento, só retomando aí, né, em 10 minutos que eu falei, o kavod, né, a glória de Deus, ela é inseparável da santidade de Deus. Toda vez que Deus manifesta a sua presença, a sua glória, já demonstra existe uma força, né, uma ação espiritual muito forte. Já acontece, há um movimento espiritual. Toda vez que ele se manifestou para alguém, sempre tem isso, né, ou para um povo, ou para uma situação. Por exemplo, você pega o Monte da Transfiguração, a manifestação da presença de Deus ali traz um impacto tão forte sobre os discípulos, né, que eles veem aquilo, eles ficam assim, atônitos, né, não sabem o que fazer, assim, se perdem. Então até falam, vamos ficar aqui
vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, para Elias, né? Ou quando Moisés vê Deus, fala com Deus, a sarça, ou quando Daniel tem um encontro com Deus também, o filho do homem, né? Ou quando Jacó também, igual o texto falou, Jacó encontra o anjo do Senhor, né? Que seria como uma representação da majestade de Deus, da glória de Deus ali, ele é impactado, né? E o ser humano sempre é transformado. É interessante que Deus só pode agir na vida das outras pessoas. Quanto mais nós, vamos mudar a forma que eu estava formulando essa frase, quanto mais nós entramos em contato com a presença de Deus na nossa vida, e se ela vier a nós, sabe, no oculto, na oração, a presença de Deus ela vai se manifesta na vida das pessoas através de nós, sem que às vezes nós percebamos, né? A gente falando, a gente ensinando, ministrando ou orando, o Espírito Santo vai agir e vai sentir esse impacto, né? Então, quanto mais... Vocês têm mania de conversar de madrugada com Deus, não? Rapaz, eu me pego horas conversando, cara. Me vejo na cena, falando. É incrível, cara. Tem dia que eu pego assim e fico assim, conversando. Isso é... Eu falo, será que eu estou ficando louco? Mas não é sempre não, mas quando eu Você já criou uma expectativa falando. De você entrar num momento de oração e você ter no coração uma expectativa de que naquele momento, ou pode ser naquele dia, ou pode ser num outro dia qualquer, mas você criar uma expectativa no teu coração onde a presença do Espírito Santo pode vir sobre você? Você já orou nessa expectativa? Não. Você já orou desejando isso? Então esse é um tipo de... Isso é oração. Também é uma forma de você pensar isso, orar para que Deus toque você com a presença dele, sabe? E você... E não é você que controla, mas você cria uma expectativa, um desejo para ser tocado. Aí Deus vai te tocar. O Espírito Santo vai tocar, porque você... O desejo... O amor nasce do desejo, né? Quando você deseja é porque você começa a deixar aquele amor, falar para o Senhor, eu queria ser tocado por Ti. Como eu sinto o vento, como eu sinto o toque de uma pessoa. Pode ser um toque físico. Um livro que eu li é bom, mas eu já esqueci. A presença dele pode vir. Bom Dia Espírito Santo, já viu? Uhum. Nossa, aquele livro lá é bom demais. Como é que é o autor lá, aquele americano famoso? Benigni, né? É isso mesmo. Eu tenho muito assim de... Quando eu ouço alguma coisa assim, desde que você está ouvindo alguma pregação, louvor, alguma coisa assim, aí você sente aquele impacto, assim, dá aquele, sabe, aquele nó na garganta, assim, você, você sente a presença. Ontem mesmo, na hora que estava passando aquele vídeo lá, eu fiquei meio assim, eu fiquei prestando atenção, né? Na hora que dá aquele desfecho, assim, você vê assim, sabe, você sente como é que pode, né? É isso mesmo. Então, a ação de Deus sempre Deus, quando toca a gente, manifesta a santidade, sabe? Deus sempre, só voltando, então relembrando, quando Deus manifesta, a manifestação da glória dele sempre é caracterizado pelo anúncio do seu próprio nome. Deus anuncia o seu nome, né? E sempre há um envolver do seu rosto. O rosto dele também brilha sobre você de alguma forma, né? Então, uma coisa que eu tinha colocado é que, apesar de ter todos esses aspectos, nenhum desses aspectos, santidade, ação espiritual de Deus, o anúncio do nome dele, o envolver do seu rosto, coincidem com a manifestação completa de Deus. Que Deus transcende a própria manifestação dele. Ele manifesta para você dentro da sua capacidade de perceber essa manifestação. Porque você é um ser humano, você é uma criatura. Deus é o criador do universo. Como é que ele vai manifestar o universo para uma criatura? Ou esse criador do universo para uma criatura? Ou seja, como que o oceano vai se manifestar para uma gota? Vamos dizer assim. Como que você vai se demonstrar para uma gota? Então, Deus, até isso já é um milagre. Porque é a invasão do infinito, né? Sobre o finito, vamos dizer assim. Então, é um negócio meio transcendente, assim. E daí eu coloquei na sequência, acabou, eu vou fugir um pouco
fugir, está dentro, né? Toda manifestação da glória de Deus, ela gera um processo de conversão. Assim. Só há conversão por causa de Deus, né? Por exemplo, igual eu falei sobre o filho pródigo lá no sábado, ele não cai em si porque ele percebe que ele está na miséria. Ele cai em si porque ele percebe o amor do Pai, ou a existência do Pai. É por isso que ele cai em si na situação que ele está, porque ele vê que existe uma situação diferente daquela que ele está vivendo, mas não é por causa da Quem fala miséria. de quem? Do filho pródigo. Ah, Não é por causa da miséria onde ele alcançou é que ele toma consciência. Faz parte, mas é por causa da diferença. Ele percebe ali a diferença que ele já conhecia antecipadamente. Ele já conhecia antes da situação onde ele estava. Ele só pôde cair em si porque dentro dele ele já tinha um quadro, uma percepção da casa do Pai. Então, por isso que quando a pessoa está no pecado, o pecado em si, a desgraça em si que ela vive, não vai fazer ela se voltar para Deus automaticamente. Porque se fosse assim, todo mundo já tinha se convertido. Assim, a pessoa pode estar na miséria, nas drogas. É quando a presença de Deus gera a percepção da diferença. Central até num texto que você falou, né? Deus coloca a sua presença antes da palavra dele. Daí a pessoa percebe que existe alguma coisa. Ele percebe esse centro irradiante, essa força, algo que vai transcender ele. Daí ele fala, puxa, ele nunca não sabia que existia algo diferente. Para ele só existia aquilo. Na hora que ele percebe um diferente, é que ele cai em si e se converte. Não é por causa da própria miséria. Não é por causa da abundância do pecado que se converte. Então, por isso que não, no filho pródigo, não é por causa que ele está comendo a comida com os porcos que ele cai em si. Ele cai em si porque ele percebe a diferença que ele já tinha antes. Do amor do pai, da grandeza do pai. Ele fala, poxa, meu pai lá, eu vou trabalhar para ele. Vai ter o detalhe da luz, cara, que você falou muito legal. Porque enquanto tiver luz ainda, você não tem nem apalpar, você não acha nada. A luz dá a diferença. A hora que a luz vem, aí você se localiza. Sabe onde você está, do jeito que você está. A luz é que dá a percepção da diferença. Que é a revelação. A revelação. Foi muito... Que eu falei lá no domingo de manhã, né? E daí a luz, quer dizer, Deus manifesta a sua luz, sua presença é luz, né? E daí, quando ele revela, né? Ele se revela, e aí ele pronuncia o seu nome, a sua palavra, que o seu nome é a sua palavra. Aí a gente se encontra. E aí cria vida, a palavra cria vida. Estava lendo um negócio aqui da palavra, que viu? Esse livro é legal, cara. Eu tô vendo qual que é o autor aí. Anselmo Por que Grumel, você levou cara. domingo de manhã era para me levar embora? Você emprestou ele para mim? Não, é que lá eu tô lendo. Você estou para mim. Cara, prescrevi pra você. Tem um cara aqui, tinha um teólogo italiano que chamava Romano Guardini, que ele dizia o seguinte, que eu vou ler pessoal, no sentido, desafio, é viver a própria vida, né? Tô falando da palavra, né? Ele fala assim que Romano Guardini, tornar-se maduro, ele fala sobre maturidade espiritual aqui, sobre a fé e tal. Tornar-se maduro significa realizar a imagem única que Deus fez de mim para Ele mesmo. Então, por exemplo, Deus criou o mundo pela palavra. Cada coisa anunciada pela palavra. Nós fomos feitos à imagem e semelhança deles, mas nossa imagem, a minha imagem, Kleber, ela é única. A sua também. Então, para cada imagem que ele criou, passamos o homem, ele soltou uma palavra única. Não uma única vez, eu digo uma única, assim, você é uma palavra única de Deus. Para Deus te criar é porque Ele anunciou um dia, dentro daquele façamos o homem, façamos o Luiz José, façamos o Rogério, de forma específica. Única cada um. A luz, a terra, né? Não, até tudo, essas palavras, se você pensar, Deus criou tudo de uma forma única. Porque cada planta, cada árvore, por mais que elas sejam da mesma espécie, elas são únicas, elas são diferentes em detalhes. Elas estão dentro da mesma estrutura de espécie, como ser humano, mas é única. Ele fala assim, todo ser humano é uma palavra única, que Deus fala apenas a respeito deste ser humano.
E a nossa tarefa consiste em fazer com que essa palavra única que Deus atribuiu pessoalmente apenas a nós se torne audível na nossa vida e neste mundo. Toda pessoa é capaz de exprimir com sua vida algo sobre Deus que só ela pode expressar. Quando estou em proximidade com a minha palavra original, ou seja, a palavra que eu sou, assim no sentido que Deus anunciou um dia para que eu existisse, eu sou coerente, entro em contato com o meu verdadeiro eu, com uma autêntica e original imagem de Deus em mim. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno a imagem dele, mas a imagem que eu sou, que ele me criou para ser. Dele. Então, porque Deus não quer que você seja igual ao Rogério, ou Rogério igual ao Fábio, ou igual, mas ele criou porque o Luiz José seja o Luiz José. E quando o Luiz José encontrar, por exemplo, um dia o homem saiu do jardim do Éden, ele encontra de novo em Cristo, Deus coloca você de volta nele, quando você mais vai se realizando nele, mais você se torna essa imagem dele perfeita, que é ser Luiz José, de verdade, autêntico, o ser verdadeiro daquilo que você é. Então Deus vai te curando para que você se torne um fruto, uma árvore que dê um fruto perfeito, que é resplandecer a imagem, a glória dele na vida, na terra, deixar a marca dele nas pessoas, na existência. É legal, né? Estão entendendo? Uhum. Então, retornar aquilo que nós fomos criados. Mas Deus criou você para você, não só, até o nome, por exemplo, até o Luiz José ou Rogério é um nome que a sociedade dá, os pais dão, mas existe uma identidade, um ser ali, um eu que pensa, uma consciência, que quanto mais se aproxima, Deus vai curando e fortalecendo ela, para que ela seja ela mesma, só que dentro de Deus, porque nós só somos dentro dele, né? Então, esse processo da manifestação da glória de Deus na nossa vida, ela gera a conversão, né? E a conversão, ela é uma mudança mesmo. A ideia é realmente de mudança de direção, né? E eu trouxe esse texto aqui, esse texto é de um teólogo canadense chamado Bernard Lonergan. Já ouviu falar dele lá? Não? Então os caras estão atrasados, né? Bernard Lonergan era um teólogo jesuíta do Canadá. Um dos maiores teólogos do século XX, um filósofo teólogo, muito bom. Esse aqui eu tirei de um texto dele chamado Método em Teologia. Tem alguma coisa em português dele já? Tem esse livro chamado Método em Teologia. Método em Teologia. E o livro dele chamado Insight, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Mas ele tem umas 23 obras em inglês e tal. Ele tem um sobre a graça. É dele que eu aprendi aquele negócio que eu falei para você sobre a graça operativa e a graça cooperativa. Né? E até a gente está adquirindo esse livro, vamos ver se eu consigo depois traduzir algumas coisas. Bom, a ideia assim, que ele coloca de conversão é legal, que ele mostra um pouco a realidade da estrutura humana. Então eu até coloquei bastante coisa aqui, não sei se eu consigo falar tudo, né? Mas que antecipa essa ideia de conversão, porque antes de você entender o processo de conversão, você tem que entender um pouco o que acontece no ser humano quando ele converte. E como é esse ser humano? Porque esse texto aqui é como se fosse um ensaio ou uma introdução um pouco sobre a psicologia da conversão. O que acontece? O que é antes? O que acontece quando isso acontece? O que acontece quando a pessoa se converte? A gente sabe que a pessoa é muito indivíduo, mas como isso acontece dentro das estruturas dela? Do pensamento, da alma, da vontade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, assim, que ele coloca, é que o ser humano ele trabalha em 4 níveis de consciência. Então ele coloca ali, antes de explanar propriamente o que é a conversão e a fé, Bernard Lonergan precisa distinguir preliminarmente os diferentes níveis de consciência e intencionalidade. Em nossos estados oníricos, o que é onírico? É o estado de sonho, né? Onírico é o período de sonho que a gente tem à noite. A consciência e a intencionalidade, em geral, se mostram fragmentadas e incoerentes, né? Então não tem uma lógica. Mas quando acordamos, assumem um matiz distinto a fim de se expandir em 4 níveis sucessivos,
mas eles estão relacionados, mas também qualitativamente diferentes. Então, eles acontecem de uma forma sucessiva, mas às vezes ao mesmo tempo também, tudo relacionado, mas de forma sucessiva, e cada um tem um aspecto diferente. Então, o primeiro nível que a gente tem de consciência é o nível empírico, que é onde a gente experimenta pelos sentidos, né? Então, por exemplo, quando você sente a presença de Deus, ou Deus fala com você, você tem uma experiência no nível empírico. Então a gente percebe. Por exemplo, quando a gente lê a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é o nível intelectual, você também percebe, você imagina. Então, o nível da experiência. Então, por isso que o nível da experiência ele é muito importante, porque se você tem a experiência errada, ou uma experiência com certos fatores assim que te atrapalham, ou uma experiência manipulada, por exemplo, ou falsa, vai gerar um nível de inteligência falso. Cara, isso aqui é muito, muito, muito importante. É muito simples, mas é muito sério. Porque você pode ter... O nível de experiência, ele entra nas relações mesmo, que a gente experimenta no mundo, pelos 5 sentidos, sabe? E esse nível de experiência ela dá a base da pirâmide, assim, a base da construção, para que vai construir toda a nossa inteligência. Isso começa desde a infância. Então você pode ser criado dentro de uma cultura que a experiência de Deus ela é fechada, por exemplo. Então você não consegue pensar Deus, não consegue nunca alcançar um nível do transcendente, né? Igual ele vai falar depois da autotranscendência, dessa experiência espiritual mais profunda, mais verdadeira, mais autêntica. Por isso que acontece às vezes, você cresce numa família que não tem nenhuma relação, por exemplo, com a religião, com nada. Então, aquilo vai formando o teu nível de experiência. Aquele nível de experiência vai fazer você pensar sobre a vida a partir daquela experiência. Então, se você tem esse é um grande problema, que às vezes a gente tem que reformular a nossa forma de pensar na igreja. Na igreja a gente aprende a reformular muitos conceitos. Por exemplo, você nasce numa família onde você tem um nível de experiência de um casamento fracassado, né? Então aquele nível de experiência, aquela experiência vai te dar a base depois para você pensar sobre o casamento. Os conceitos que você vai criar a partir da experiência. Te vai levar a criar. Porque como é que a mente do ser humano funciona? Você tem a experiência, aquela experiência você vai criando ideias, e as ideias elas são associadas. Elas vão sendo associadas. Então dali você vai tirando imaginação. E a imaginação, ela é fruto de associações de ideias que você faz e você imagina coisas que não estão ali, mas você começa a imaginar. Então cada experiência de certas coisas na nossa vida, elas podem criar uma prisão, ou podem dar a base para voar, né? Então isso Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que a gente consegue visualizar bem isso que eu estou... Eu acho assim, não sei se seria isso também, muito das não sei como dizer assim, da teologia, essas teologias de prosperidade. Elas vão dando um nível de experiência para as pessoas. Ela trabalha nesse nível de experiência, exigindo das pessoas algo, e as pessoas começam a ficar enredadas naquilo ali, que elas começam a acreditar que aquilo ali é a única coisa que funciona, não consegue acreditar numa outra forma de Deus. Se você, Deus gracioso, Deus não, nível, é um Deus que você tem que trocar, que você tem que oferecer para Ele te dar. E assim, o nível da experiência vai dar base para o nível intelectual. Então daí o que acontece? Se você tem uma base de experiência diferente de uma outra pessoa, se você vai explicar algo para ela, você pode pensar que ela está te entendendo, mas ela não está te entendendo o que você está falando. Porque ela está num outro nível intelectual, no sentido que as experiências dela acabam... Por isso que é o problema dos preconceitos, da questão das crenças, nasce na experiência. Você vai criando crenças sobre coisas. Você acredita, por exemplo, que o casamento é um negócio, por exemplo, uma instituição falida. Então, pelas suas experiências, pelas conversas, pelas amizades, tudo que faz escolhas na sua vida que você foi fazendo, que você foi acompanhando, você vai desenvolvendo crenças sobre certas coisas. Aquelas coisas. Então, por mais que você traga a partir de outra base de experiência e certos
verdades, aquilo pode, até o momento ela não entra, porque você está falando uma coisa e a pessoa está falando outra. A pessoa falar, você falar, a pessoa entende B, ou nem entende o que você está falando. Né? Ela se fecha, Então, é mais ou menos como Jesus. Jesus chega, ele está num outro patamar de inteligência e de compreensão da realidade, das verdades eternas, que os judeus estavam no outro, a nível de experiência deles, da cultura ali. Né? Quando Jesus fala, aquilo é um escândalo, ou eles não estão entendendo o que ele está falando. Eles não estão entendendo o que ele está falando. Então eles veem como uma ameaça. Né? Então você vê a pessoa veio como uma ameaça. Por isso que Deus, o que ele faz? Antes dele falar com a gente, ele tem que impactar a gente. Aí quando ele fala, ele já arrebentou tudo, entendeu? Ele tem que quebrar os muros, assim, todos os muros das cabeças que a presença dele quebra, depois ele fala. Aí você vai entender. Mas às vezes até quando ele fala, ainda você pode ser que não está entendendo. Você vai levar um tempo para entender. Porque ele tem que moldar, tem que reconstruir a base da coisa para você chegar depois a compreender. Então, isso aqui é muito, muito sério, porque você pode criar uma cultura na igreja errada para aquilo que você quer ensinar. Porque se você cria uma cultura errada, para experiências erradas, aí se você vai ensinar uma verdade, por exemplo, da graça, da reforma, as pessoas não aprendem porque você fala uma coisa, mas na prática, o nível da experiência está treinando a mente delas e a imaginação delas para outra. Nós temos um exemplo na igreja, não vou falar o nome, mas eu sou membro da igreja, participo da igreja, mas eu não quero que meu filho seja batizado. Eu sei o que você está falando. Você entendeu? É isso que eu estou tentando dizer aqui. Mas ele tem uma formação já, só que a conversão dele ele não deixou para trás aquilo que ele deixou, porque você quer trazer junto com você. Lógico que estou falando é doutrina de cada coisa, não é isso? Mas por exemplo, você pega assim você começa a Mas eu acho assim, o cara se apegar no que ele ouvia, no que ele percebeu, no que falava na casa dele, quando ele vai para um lugar e se converte, ele tem que se deixar tudo aquilo lá para trás. Mas isso aí é só tem várias formas, depois a gente vai falar dos 3 tipos de conversões, né? Mas eu não sei se você está vendo a problemática aqui da enigmática das coisas, né? Do negócio. A solucionática. Para solucionar. Vamos ver se a gente acha uma solucionática aqui. Mas por exemplo, se você começa a construir um nível de pregação, esse nível da empírico, ele entra tudo, a música, ele entra as mensagens que são faladas. E a forma como as pessoas vão se relacionando umas com as outras dentro desse nível. É o nível mais básico. Todos os níveis estão acontecendo ao mesmo tempo, mas esse é o básico, esse aqui dá a base. Então você começa a construir músicas, que as músicas são centradas nas pessoas. Por exemplo, a música na igreja, a adoração é centrada no homem. Aí as pregações são centradas no homem. Motivacional, autoajuda ou prosperidade, aí você vai ter o nível intelectual e a forma como você compreende a Deus. Né? Então, as pessoas vão formar uma imagem de Deus através... E vão formar a visão de cristianismo a partir disso. Porque se elas não estudam, e se elas não buscam aprimorar e conhecer mais a verdade da palavra, e da tradição da igreja, da tradição da doutrinária, da reforma, da teologia da graça, da cruz, é o nível que você vai ter em todas as relações. Porque o segundo nível é o nível intelectual, que investigamos, entendemos, expressamos o que foi compreendido, desenvolvemos os pressupostos e as implicações de nossa expressão. O nível intelectual é o que você investiu, o que você entende, e você vai expressar o que foi compreendido. Então, depende do nível empírico, né? Por isso que é muito importante, isso daí, você pode aplicar isso aqui para o nível da cultura de um país, por exemplo. Um país onde você tem, no nível empírico hoje, um exagero da erotização da sociedade, das músicas. Por exemplo, a criançada nasce ouvindo um funk, daquele que a gente sabe que acontece. Liga a televisão é só pornografia, as piadas só são piadas sempre tendenciosas à pornografia. Você está construindo um nível empírico a base que você está dando. Porque ele está dando a experiência, a imaginação, tudo está sendo construído. Complicado. É aqui que se trabalha. Aí o nível intelectual
o nível de investigação dele vai ser baseado no nível de experiência que está tendo, né? E as opiniões, a compreensão dele é a partir daquilo ali. No nível racional, então o intelectual é o que a pessoa capta, que ela entende daquilo, ela entende daquilo ali, né? No nível racional, em que refletimos, organizamos a evidência e julgamos a verdade ou a falsidade, a certeza ou a probabilidade de uma afirmação, né? Claro que ele está dando aqui de uma forma mais pura, né, o negócio. Se fosse correto, seria você ter uma pessoa que investiga, que tenta compreender, mas eu estou já mostrando o aspecto da perversão disso, o que vai acontecendo, desencadeia. E no quarto nível, é o nível da responsabilidade, onde você já compreendeu, você já refletiu sobre o que você compreendeu, que é o nível racional, você racionaliza sobre aquilo. Você está raciocinando do que você compreendeu. Porque o nível intelectual você compreende. Quer ver? Vamos dar um exemplo assim, de caso. Assim. É igual de dar exemplo assim, coisa de casais, o que acontece isso, né? Assim, surpreende assim. O pai ensina para o filho que ele não pode mentir. E daí depois ele presencia o pai mentindo para a mãe e tal, né? Fala assim, olha, tua mãe tá gorda e tal. Aí a mãe pergunta, você fala, não, você tá linda. Essa é uma experiência do nível empírico que vai dar um entendimento para o filho. Fala, nem sempre você pode dizer a verdade para sua mãe, né? Você não precisa mentir, falar a verdade para a mulher, para a pessoa que você vive. Então, e daí depois principalmente que ela tá gorda. que ela tá gorda. Aí depois ele vai raciocinar dessa experiência que ele entende. Ele entende, já nasce essa ideia. Aí depois ele começa a raciocinar. Então ele com o raciocínio você começa a articular os teus discursos diante das situações, né? O que você entendeu. E o nível responsável em que a nossa preocupação se volta para nós mesmos, para nossas próprias operações e objetivos. Quando não deliberamos, então deliberamos acerca das possíveis atitudes e avaliamos, decidimos e colocamos em prática nossas decisões. Então é onde você assume aquilo que você compreendeu, aquilo que você experimentou, aquilo que você raciocinou, e você assume e toma decisões a partir daquilo. Isso sempre acontece, esses 4 níveis acontecem a todo momento, assim, em nós, né? No trabalho, você está ali, tem uma experiência, você entende um negócio, aí você raciocina aquilo, articula, puxa, como é que eu faço, como é que eu resolvo, aí você toma uma decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer dessa maneira, eu acho que é melhor nesse cliente, é melhor lidar dessa maneira, assim, ou essa situação assim. Então você é o nível responsável, né? Então isso aqui é o básico, assim, da forma como a consciência funciona, né? E é aí que a conversão acontece. Só que dentro desse processo da consciência e das intenções, eu coloquei aqui um item que ele vai falar da questão dos sentimentos. Onde ficam envolvidas as emoções no meio disso daí, sabe? Você vê que o ser humano é muito, assim, muito complexo. Porque o nível empírico é onde está envolvido com os sentimentos, né? E os sentimentos, eles é onde criam a maior força de um registro, né, na memória daquilo que foi vivenciado, né? Então quando a gente sente aquilo, cria um registro mais profundo assim na mente humana, no coração do homem. Então por isso que você vê que uma das preocupações hoje que a gente estuda assim na sociedade é o que se fala da engenharia social. A televisão é o maior veículo para você construir o nível empírico que você quer numa sociedade, ou destruir o nível empírico que existia antes para construir um outro. A manipulação das massas, pela imagem, pelas experiências sensoriais, audição, visão, os filmes e tal. Eu vou ler esse trecho aqui, daí a gente vai ler sobre a consciência. No final, que ele diz assim, a inteligência nos leva a perguntar para além da experiência: o que, por quê, como e para quê. A racionalidade nos conduz para além das respostas da inteligência e nos faz questionar se as respostas são verdadeiras e se o que elas significam realmente procede. E a responsabilidade vai além do fato, do desejo e da possibilidade, e discerne o que é verdadeiramente bom do que é bom apenas em aparência. É onde eu tomo uma decisão, falo, não, isso aí é verdadeiro, isso eu quero. Se eu ouvir uma palavra, por exemplo, você está ouvindo uma palavra. Mas agora vamos falar no dia a dia. Você viu o problema? Nós estamos sendo bombardeados pela informação empírica, né?
Ontem na Fantástico, quem que foi tocar lá ontem em cima do carro elétrico ontem? Daniela Merkel, PC agora. Você pensou nisso? Você viu o que ela fez ontem? Chamou a namorada dela, deu um beijo na boca, falou que eu mudo. Quer dizer, nós estamos sendo bombardeados. Aí o que acontece? Aí quando você pega nesse cabo aqui, a inteligência nos leva a perguntar, para além da experiência, o que, por quê, como e para quê. Aí o que acontece? Se você não tiver um raciocínio lógico das coisas, você vai acabar aceitando aquilo como uma naturalidade normal. Por isso que você tem a destruição da inteligência, que a inteligência que, a partir da experiência, é que ela questiona a experiência. Então, por exemplo, a pessoa chega com um nível de experiência na igreja. Então, na ministração da palavra, você vê que Deus fala a inteligência do homem. Faz ele pensar, né? Aquilo. Ele nunca teve, porque a inteligência, por isso que os gregos diziam que a inteligência é a luz. A inteligência é a luz interior que Deus já colocou no homem. Que quando ela é acionada, ela brilha interiormente. E o homem é como se acendesse a luz. Ele, dentro da cabeça dele, ele olha e ele... Peraí, está errado. Por que eu estou fazendo isso? Aí ele começa a raciocinar. Aí ele toma uma decisão. Eu não quero deixar de praticar isso. Eu quero fazer isso agora. Então, por isso que a coisa é você construir, é você destruir a inteligência humana. Né? Existe um processo de destruição da inteligência humana na nossa sociedade. Porque a inteligência que dá a capacidade de nós compreendermos. Né? Por isso que se você tem um nível de experiência na igreja e vem um pastor diferente, ou alguém um dia fala um negócio diferente, que faz um pensar, parece que aquilo é uma luz no meio das trevas. Você fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Aí você, mas só o exemplo, o Rogério não participou sábado da nossa reunião lá. O teu pai estava falando que está tendo uns pastores no Brasil que está sendo o top de testemunho, muito famoso, principalmente no Nordeste. O cara está arrebentando. Aí ligaram pro teu pai, poxa, esse cara o cara é fora de série, pá. Teu pai falou, quem que eu vou ver? Pô, teu pai ficou assim, impressionado com o que o cara falava. Aí foi ver a história do cara. Foi. O cara é de Londrina, da congregação cristã, vagabundo, está usando mentira no púlpito, fazendo os homens ganhar dinheiro. Ligaram para a igreja e falaram, não, ele não faz mais parte da igreja, tiramos ele daqui. De Londrina, cara. O cara está arrebentando lá no Nordeste, todo mundo está chorando, igreja lotada. Teu pai contando, é isso aí. Mas o que isso acontece? Você não consegue decifrar, o cara consegue fazer a gente não entender as coisas. Porque o nível da... Eu estou dizendo, é isso que está acontecendo, o cara é de Londrina. O nível da experiência, interessante que tem tanta coisa aqui que dá para estudar a partir do nível empírico, porque a experiência ela também pode ser educada, né? Você pode educar a sua percepção da realidade. A percepção da realidade ela pode ser educada. O outro caso também que a gente também não... Como é que a gente... Não, só aproveitando o empírico aqui. Como é que você vai sentir no caso da palavra? Você tem que tentar afirmar na palavra de Deus, senão você vai comprar o que o cara está vendendo. Por isso tem que estudar e ler bastante para não se deixar levar. Outro também, o Silas contou lá, que deu um testemunho do que o cara falou, que eu fiz a letra, Deus me deu a letra, eu sonhei, levantei, escrevi. Nada, a música era antes de eu ter nascido. A letra era do pastor aqui de Maringá, lá, o Tuller. O cara tá falando que é dele. Eu tô falando, peraí, esse cara é mentiroso. Foi lá, não, esse era tudo. Tá assim, cara. Eu falava, Silas, eu vou falar pra você, eu não conheço, filho. Eu vou comprar. Eu vou falar que o cara é bom, eu sei, eu não vou saber se o cara fez lá em 1910 a música, que foi em 1930. Se eu não sei que é tu não conheço, filho, eu vou achar que o cara é fera. Não, isso ainda, falando de música. Teu pai falou só pra nós. Mas agora aí pega um cara que distorce um assunto que a gente... Vem batendo em cima assim. A gente tem um conhecimento muito, assim, superficial, cara. Aí vem o cara falar de graça, de prosperidade que tá... O cara distorce um lado empírico dele, experiência que ele tem, e traz incute isso pra gente, que a gente não tem profundidade da palavra, que tem que ter profundidade. Tem que entender o que está estudando. Da onde está vindo, o que é, da onde surgiu, o que ele está falando. E eu acho que isso aqui, cara, é muito bom, justo por desperto, porque aí você não é um lado crítico da mensagem.
Mas é um lado onde você decifra esse tipo de coisa, cara. Você tem que saber o que está falando é verdade mesmo. Senão, se você não foi a fundo E a no negócio, igreja você hoje, o que você der, aceita. aceita, bebe e come. Bebe, come. Não é nossa igreja só não. Não, toda a igreja. É Brasil, cara. Por isso que os 4 níveis, eles podem ser educados. Você pode educar o nível da experiência ao ponto que você começa, a inteligência trabalha junto, onde você consegue discernir a própria experiência que você está tendo. Tipo, se ela é verdadeira ou se eles estão tentando te manipular na experiência. Porque, é igual assim, o mais fácil isso é a música, né? Por exemplo, a música se fala da educação e da percepção musical, né? Você consegue ir percebendo os sons, depois de um tempo o cara vai ficando bom, ele consegue perceber as notas, mas para ele perceber isso é a inteligência dele, juntamente com o sentido da audição, é que faz ele trabalhar como um conjunto. Porque qual que é o papel da educação musical? Você falou uma coisa, agora matou qual é a música, é verdade. Qual que é o objetivo da educação musical? É fazer com que o seu sentido encontre a inteligência, porque a inteligência é que percebe a nota, não é o sentido. Porque o sentido, um cachorro também está ouvindo a música, mas ele nunca vai ter inteligência para conectar os dois. Daí você consegue extrair que é essa nota. É a mesma coisa, toda a educação, todo o estudo, esse é o objetivo da teologia, do estudo da palavra, é você saber unir a sua experiência com a inteligência que Deus te deu. E você consegue, a mesma coisa que acontece com a música, acontece no nível da palavra. Você está tendo uma experiência, você está vendo aquilo ali, e a tua inteligência está conectada com a percepção visual, tudo, e você fala, peraí, isso aí não é ré, isso aí é dó. É isso mesmo. Agora eu que não entendo dó, estou falando da linguagem musical, mas fala assim, peraí, mas isso aí que ele está falando, isso aí não é graça, isso aí é outra coisa. Ou isso aí que ele está falando não é a palavra de Deus, isso aí é outra coisa, entendeu? É a mesma coisa que acontece com música, ele fala, peraí, esse som não é dó, esse som é ré. Ele tem o sentido dele está conectado com a inteligência, você consegue perceber. A mesma coisa que é o objetivo do estudo da teologia. O estudo da palavra. Por isso que é importante as pessoas estudarem a Bíblia, irem domingo de manhã na igreja. Isso mesmo. Porque o engano é porque elas não estão conectadas. Por isso que Você faz um rastro que você está falando aí. o objetivo aí, senão não vai ver, Deus, quando ele vai... Mas ele abriu a cabeça, é isso mesmo, é a música. Se você estudou a música, você consegue saber se o cara na frente está tocando certo ou tocando errado. E entrou errado. Ih, está fora do ritmo. Eu sei disso. Ela entrou no compasso errado. Exatamente, eu não sei. Mas a Inês, por exemplo, que fez 10 anos de piano clássico, das 6 músicas ela sabe. ontem, Até hoje ela sabe, está fora de música. Das 6 músicas tá ontem, fora. uma, porque a gente está tocando em cima da guia. Então a guia tinha instrumento que estava soltando, e todo mundo com o fone e o beat tocando aqui, ó. Então não podia sair do tempo, por quê? Tinha instrumento que não estava ali, que estava soltando lá, porque a guia, nós estávamos tocando em cima da guia. Tem uma das músicas, na hora que eu fui voltar para o início da música, eu saí fora do tempo. Só que eu achei um tempo e entrei junto, só que o Beck teve que desligar a guia. Porque senão eu matava. Meia dúzia. Meia dúzia, viu? Não, a igreja inteira. Porque a gente não tem. Ninguém percebeu. É que a gente não tem o nível intelectual musical para perceber o nível empírico. Porque o nível intelectual é que consegue discernir, igual ele fala aqui, ó. Ele consegue investigar e discernir o que está acontecendo. Então você tem que fazer uma educação dos dois, entendeu? Por isso que quando a inteligência não é trabalhada, o ser humano, você realmente é enganado. E no mundo que a gente está vivendo hoje, Kleber, vou falar para você, não é nem discernir até, às vezes, também discernir o que o cara está falando, o que a gente está engolindo, mas hoje a gente está vivendo um mundo de posicionamento. Daquilo que o cara está pregando, aquilo que a gente está ouvindo, e a gente está errado, e se posicionar e por que ele está se posicionando. E o que me pega muito é justamente isso, e ter propriedade, só que para ter propriedade isso aí o cara saiu fora do compasso. Ele foi voltar e saiu fora do tempo, teve que desligar a guia. Isso é propriedade, né? Quer ver um exemplo prático que foi bom? Eu não vi, mas quem fez isso chamou a atenção do pastor Paulo Silva, foi o... Não atenção não concordou na hora ali, foi o Val, sobre salvação. Ele falou para mim. O Paulo foi fazendo uma linha que ele aprendeu lá. Não é não.
Na hora, filho, todo mundo estava aceitando, mas o Val levantou e falou, não, peraí, pastor, não é assim. Mas falou onde? Lá na célula, o pastor Paulo Ciro estava falando uma coisa de salvação, que ele aprendeu lá, falou, não, mas nossa igreja não é assim, não, pastor, nossa igreja a linha é essa, e é assim que nós entendemos. O Val levantou. Então, já sabe, foi educado intelectualmente. Já aprendeu. Lembra da história do Mike Shea, Davi Canto e Mike Shea. E lá na igreja de Rolândia, no Adilson, cara. Demorei. Agora, cara. Demorei, cara. Lembro como se eles levaram a casa de Davi lá. Esse Mike Shea pregou 1 hora. 1 hora. O Adilson deixou ele pregar 1 hora. O Adilson foi lá. Falando nada disso que ele falou. Pregou mais 1 hora, desfazendo tudo que ele tinha pregado em 1 hora. Voltou e falou, nunca mais voltou. Não. Nunca mais voltou. Nunca mais chamou, né? Então, vamos lá. Você não fala isso? Na hora. Ele contou pro meu pai, porque o Adilson, pai, lá na garagem. O Mike foi lá, vamos. 1 hora. Nossa. Compartilha aqui. Deixei ele terminar, peguei o microfone, desfiz tudo que ele falou em 1 hora, mais 1 hora. A igreja ficou 2 horas ouvindo. Então, vamos lá. Nem entrei aqui nos sentimentos aqui. Não, mas você começa, negócio de pis aí. Os vários níveis de consciência não passam de estágio. Onde você está, filho? Aqui, ó, embaixo, Antes dos aqui, ó. sentimentos. Os vários níveis de consciência não passam de estágios sucessivos do desdobramento de uma única investida. É tudo junto. O desejo do espírito humano, que é o desejo de conhecer. O ser humano tem um desejo de conhecer. Então, para conhecer o bem, ou seja, se uma coisa é boa, é preciso conhecer o real, a realidade. Para conhecer o real, é preciso conhecer o verdadeiro. E para conhecer o verdadeiro, é preciso conhecer o inteligível. E para conhecer o inteligível, é preciso ocupar-se dos dados experiências. Então, você tem que... você vê que o estudo é uma coisa que vem de paciência, de tempo também. Às vezes, no primeiro momento, você não consegue perceber, né, que há um erro ali. Mas você começa a estudar com paciência, vai analisando. A paciência é o segredo, cara. Deus é paciente conosco também para você perceber as coisas. Por exemplo, às vezes no primeiro momento você não percebe, você não percebe a situação, mas aí depois você vai estudando, você vai percebendo, poxa, mas aquilo ali não está certo, então vamos mudando a direção, você vai mudando, dando um norte diferente, sabe, daquilo que está acontecendo. Eu acho que é importante de você estudar a palavra e assim, rebuscar os detalhes da palavra, que é onde você vai ter a plena consciência da palavra, igual você ministrou sobre o filho pródigo. Eu já escutei N pregações sobre isso, né? N, várias. E aí você pega e me fala que ele foi lá para comer comida de porcos, né? Desejo. Teve o desejo que aí não andava. Pô, e aí você começa a ver que na cultura deles não comiam porcos. Entendeu? Então o cara saiu da cultura dele, o cara saiu ele se afastou de tudo que ele aprendeu, conheceu, foi para lá, né, e desejava aquilo, e mesmo assim isso aquilo as pessoas não davam para ele. Porque assim, passa despercebido, porque você diz assim, o cara foi embora, não, ele só não foi embora, ele foi para fora de tudo que ele aprendeu na vida, entendeu? Ele saiu fora da cultura dele, né? Ele foi para um lugar fora da cultura dele, não foi ali e voltou, não, foi longe. Então, são detalhes assim que você só vai perceber se você buscar além da palavra, né? Além do que está ali. Está ali. É que na verdade está ali, você que não vê. Você não vê. Por exemplo, mas normalmente que você começa a fazer estudo desse tipo, você vai começar a ler de forma diferente. Porque se você só ouve um tipo de estudo sempre, aquele tipo de estudo estrutura a tua mente para enxergar a Bíblia daquele jeito. Você vai ler a Bíblia daquele jeito, sabe? Igual, pode ver, a pessoa ela é de uma linhagem de igreja pentecostal, os caras só pregam numa linhagem, ele lê a Bíblia sempre da mesma coisa, do mesmo jeito. Na mesma Por exemplo, ou a pessoa, por exemplo, está na teologia da prosperidade, ele só lê a Bíblia a partir da prosperidade, ele não vê outra coisa, não consegue enxergar outra coisa. Ele enxerga a cruz como prosperidade, tudo. Não, e tem cara pentecostal que prega muito bem, mas você vê, é um ou outro só, cara. Ou aquele cara que prega a mesma coisa em todos os sermões, ele é escravo da própria mensagem. Da mesma aplicação. Da mesma mensagem. Ele tem na Bíblia inteira, mas ele aplica a mesma coisa. Então você tem assim paciência, sabe? Paciência. Com a gente mesmo, né?
Paciência com o texto, a verdade. Tomás de Aquino dizia que a verdade é filha do tempo. É legal essa frase dele porque demonstra Tomás de Aquino. A verdade é filha do tempo. O que é verdade filha do tempo? Ou seja, o tempo, quando você tem paciência, vai investigando, a verdade ela vai brotando com o tempo, como uma árvore que cresce, sabe? Por isso que tudo se manifesta, né? A verdade no teu trabalho, a verdade em relação a uma pessoa, a verdade é filha do tempo, as coisas vão se mostrando, cara. Às vezes eu falo isso para os meus clientes lá, porque eles querem, provavelmente quando tem coisa de família, né? Briga lá, tal, que as mulheres inventam um monte de coisa dos caras, às vezes, a gente vai defender os caras, mas não inventa, o cara era violento, batia em todo mundo, quebrava tudo, o cara não faz nada disso, sabe? Mas ele fala para outro advogado, o advogado não sabe também. E eu falo, os caras escrevem, eu tinha um cliente que ele ficava todo preocupado, assim, né? Ele é uma cara correta, ele, tá mentindo o negócio aqui, eu falei, se isso aí é verdade, você tá falando, a verdade é tudo do tempo, isso vai se manifestar, na hora que estiver numa audiência, o juiz vai ver você, ele sente. O papel aceita tudo, mas o contato físico, a presença da pessoa, você percebe a natureza da pessoa flui diante de uma situação. Né? Então, eu falei, daí, e foi, cara, chegou a batalha, a audiência resolveu tudo, cara. Na hora que você daí, ele, nossa. Que a verdade não precisa ser lembrada, cara. A verdade não precisa ser lembrada, ela flui. Isso é. Você tem que lembrar dela. Lembrar dela mas sempre. Para a verdade, o que ele coloca aqui, ó? Para conhecer o real. É preciso conhecer o verdadeiro. Para conhecer o verdadeiro, esse aqui está na ordem inversa. Então você tem que pegar esse parágrafo. Então você tem primeiro os dados da experiência, que vão gerar você a inteligência, que vai te dar a possibilidade de conhecer a verdade, né? E da verdade conhecer a realidade das coisas, e da realidade você vai conhecer o que é bom nas coisas. É isso que é a ideia. E aí, no meio disso, fala o Luiz agora. Não, eu lembrei daquele negócio que o Cedro falou em Maringá, que o cedro, para ele se tornar uma árvore forte, leva 30 anos. Vai ter. Você lembra disso? O cedro, para chegar a ser cedro, ela leva 30 anos. Aí ela se torna uma árvore frondosa. Até então ela é uma árvore tem força, mas depois de 30 anos que ela consegue. Falei, então, filho, não se preocupe, tá? Daqui 30 anos você vai ser um cedro. Vê o que ele falou? Vou entrar num negócio aqui sobre os sentimentos, que isso aqui é massa. É trash, fala. Isso aqui é baseado, o Lonergan ele baseia num autor aqui que na verdade eu descobri esse autor lá na Inglaterra também. Eu até trouxe os livros dele, não tem em português, que é o Max Scheler. O Max Scheler, ele estudou, é um cara que mais estudou essa questão das emoções e dos sentimentos, assim, cara, um livro que eu nunca tinha visto, assim, uma coisa assim, como os sentimentos e as emoções estão relacionados com os valores, cara, das coisas, né? E ele escreveu um livro chamado sobre a natureza da simpatia. Então, não a simpatia aquelas de vó, não, aquela simpatia de catar namorado, da outra. A simpatia no sentido da relação, a troca da energia emocional entre as pessoas. E ele tem uns negócios muito interessantes, que ele escreveu muito sobre a questão da força do amor e do ódio, assim, né, nas relações, da amizade, e também nas relações humanas, nas amizades. E ele escreveu um livro chamado sobre o ressentimento também. Como o ressentimento ele é gerado nas pessoas, e aqui pode... Até coloquei alguma coisa sobre isso aqui no ressentimento. Pode ficar alojado numa pessoa, como se fosse um vírus mesmo dentro do sentimento, que amarga, né, a pessoa. E isso pode ser não só individual, mas ela pode entrar no nível coletivo, no nível social, uma sociedade inteira, ser uma sociedade que ela preza e ela cultiva o ressentimento. Assim, então, uma sociedade amarga mesmo, assim, azeda, né? Então ele tem um livro sobre isso chamado A Natureza da Simpatia, né, a força das emoções, assim, nas relações, né? E nos sentimentos ele descobriu que, estudando as sociedades, existe uma escala de valores que as sociedades valorizam, elas colocam como importantes, né? E tem preferências, assim, uma hierarquia. E ele descobriu que as hierarquias, onde o topo da hierarquia são os valores religiosos, que também tem uma relação com o sentimento. Porque o que é o sentimento? O sentimento ele realmente é aquela experiência que você tem interior, subjetiva, que faz você escolher algo. Porque os sentimentos, as emoções é que movem o ser humano assim, para a escolha das coisas.
Então, quando você descobre que algo tem valor, aquilo atinge os teus sentimentos. E aquilo cria em você uma preferência. Aí você prefere aquilo. Por causa do valor que aquela coisa tem. Junto com a ansiedade. Mas você tem a preferência. Então, todos nós como seres humanos, diante das relações que nós temos com as pessoas, com as coisas do dia a dia, nós construímos na experiência, no nível empírico, intelectual, tudo junto isso aqui, nós construímos escala de preferências relacionadas aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos que escolhem. Será que não é comodismo, não? Não, são escalas de preferência. Então, por exemplo, você prefere certas coisas em relação a outras. Você coloca preferências. O que você prefere, onde você prefere morar, o tipo de casa que você quer morar, você escolhe. Tudo isso está relacionado a sentimentos. Por exemplo, você morou num apartamento e morou numa casa. Aí você escolhe, a partir dessas experiências, você cria um sentimento em relação àquilo que vai criar uma hierarquia de preferências. Você prefere música rock do que música clássica, ou prefere música clássica que música rock. Tudo isso porque alguma coisa dentro dos teus sentimentos criou essas preferências. Então, por exemplo, ele coloca assim que o sentimento, conforme explica Bernard Lonergan, seguindo as gerações de Scheller, não se refere apenas a uma causa ou a uma finalidade, mas a um objeto. Esse sentimento dá à consciência intencional, ou seja, esses 4 níveis aqui, a sua massa, seu impulso, sua energia, sua força. Sem esses sentimentos, nosso conhecimento e nossa decisão seriam como uma folha de papel. Em virtude de nossos sentimentos, desejos e medos, de nossa esperança ou desespero, de nossas alegrias e tristezas, de nosso entusiasmo e indignação, de nossa estima e desprezo, de nossa confiança e desconfiança, de nosso amor e ódio, de nossa ternura e ira, de nossa admiração, veneração e reverência, de nosso medo, horror e terror, somos orientados de maneira maciça e dinâmica em um mundo mediado pelo significado. Então as coisas vão ganhando significado para nós devido dessa escala de preferência. Por exemplo, uma pessoa ela tem um sentimento, ela acha que o mais importante para ela é o corpo, o outro acha que são as relações, o outro acha que é o trabalho, o outro acha que é o dinheiro. Tudo está relacionado às escalas de preferências, relacionado aos valores, que a gente vai ver aqui as escalas de valores. E o Scheller descobriu que os valores que estão no mais alto da hierarquia são os valores religiosos, e são eles todos os sentimentos, todos os valores que nós vamos escolhendo, que cada coisa representa algum valor. Então, por exemplo, o dinheiro está relacionado com o sentimento, e aquilo, o dinheiro, você escolhe, você preferiu o dinheiro como um valor para você porque ele tem alguma coisa que ele te fornece, né, que está ligado dentro de uma hierarquia de valores. Muitas vezes você vive num nível de hierarquia de valores baixo, não sabe que existem outros. Até você sente que tem, mas aquilo não foi iluminado em você, assim, para você escolher, preferir algo diferente. Por isso que às vezes a pessoa, por exemplo, descobre, ela coloca o dinheiro como uma preferência, uma hierarquia no máximo de preferência na vida dela, e depois ela descobre que aquilo não trouxe nenhum tipo de sentimento satisfatório. Então ele descobre que tudo que nós escolhemos e sentimos, a gente busca a satisfação naqueles valores, né? Vou explicar, estou lançando aqui, mas a gente vai... nós nutrimos sentimentos por outras pessoas, sentimos por elas e com elas. Nutrimos sentimentos por nossas respectivas situações, pelo passado, pelo futuro, pelos males que devem ser lamentados ou remediados, pelo bem que pode, poderia e deve ser alcançado. Os sentimentos, além de constituir de respostas intencionais, isso é uma coisa importante, todo sentimento, ele já é em si uma resposta intencional a algo que você está vivendo ou experimentando. Já existe uma escolha, né, interior. Quando você prefere algo, quando você escolhe algo, porque o sentimento que você tem em relação àquilo já mostra uma resposta intencional interior. Não é algo que brota naturalmente, assim, espontaneamente, mas é porque
O sentimento ele já não, existe. Ele não é uma coisa repentina, né? É porque já existe dentro de você uma intenção para aquilo. Dá um exemplo. A pessoa ela já tem uma intenção, por exemplo, para um vício. E numa situação qualquer aparece a oportunidade de ela se entregar àquele vício. Porque aquilo já existe uma intenção. Aquela situação vai gerar um sentimento naquele momento. Como ele já tem uma predisposição intencional no fundo lá dentro, é que às vezes não é consciente, mas está lá. Não está consciente para ele, mas ele já escolheu em algum momento na vida dele aquilo. E aí ele vai e faz, aquilo ele só realiza, ele só bota para fora. Não levando o lado brincadeira, mas eu levando o lado de Silas Malafaia, que ele bate no pé, que o homossexual não é uma coisa genética, mas é uma opção. Será que é isso também? Pode ser. Pode ser. Tipo assim, a gente tem uma... A pessoa tem ela tem já uma consciência intencional. Por exemplo, ela não se sente bem consigo mesma, né? E eu acho que todo mundo rejeita ela ou despreza ela, entendeu? Então ela já tem uma intenção de ela busca se sentir assim às vezes. Não é porque os outros, a própria vida vai construindo situações e ela na verdade busca nas situações. Quando acontece alguma coisa desse tipo, aquilo já ressoa nela e ela sente aquele desprezo, porque no fundo ela já tem a intenção de se sentir rejeitada, ela quer sentir. Só que é uma coisa meio assim, meio que masoquista. Vocês estão entendendo? O culto ao corpo hoje assim, é doentio, né? Além de buscar saúde, os caras mas eu acho que não mudou, passa, porque a saúde é um caminho para o pulo, né? Uma justificativa dele ir para esse caminho. Exatamente. Mas essa cultuação ao corpo, cara, é doentio. Só que aí dentro dos detalhes. Aí vem lá atrás, foi rejeitado, patinho feio. E acho que aí pega a oportunidade e o cara coloca a vida dele em cima disso aí, cara. Por exemplo, vamos pensar no nível do dinheiro. Então, o cara tem uma intenção já sempre com o dinheiro. E oportunidade. Todo mundo. Se eu tiver dinheiro. Mas eu digo assim, ele tem um amor, assim, ele tem uma avareza, uma ganância. Então ele já tem intenção. A oportunidade que ele tem para roubar alguém, para passar o outro para trás, na hora que tiver, o sentimento dele já. A oportunidade surge, o sentimento vem e faz. Depois ele fala, não, que a carne é fraca. Não, ele já tinha escolhido. A escolha já veio antes do sentimento ainda. Pode ser outro, por exemplo, o vício, igual eu falei. Aí também, uma situação, qualquer situação. Não é uma pecado, doença, por exemplo. Já não se torna uma doença? Hã? Não é uma doença? Então, os sentimentos eles podem ser fortalecidos ou ser enfraquecidos. Eles podem ser refinados. Tá. Se você não tem essa busca de autoconhecimento, de olhar o reconhecimento do pecado e ver que existe em você uma intenção para aquilo, o sentimento, você vai fortalecer aquilo. Por isso que o vício vai se fortalecendo e a pessoa cada vez mais vai se afundando. Se entrega. Porque no fundo ele já tinha a intenção. De alguma forma aquilo... Vamos ver aqui a gente vai chegar lá, vocês vão entendendo. Os sentimentos, além de constituir de respostas intencionais, dizem respeito a duas classes de objetos. Primeiro, de um lado, ao que é agradável e desagradável. Tá vendo? De alguma forma, a pessoa satisfatória ou insatisfatória. E do outro, os valores, seja o valor de ser das pessoas ou o valor qualitativo da beleza, do entendimento, da verdade, dos atos virtuosos ou dos feitos nobres. Então, por exemplo, é muito assim, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu acho que vocês vão entender. A resposta dada ao valor nos leva à autotranscendência. O que é isso? Todas as coisas que nos apresentam na vida, tanto objetos, pessoas, situações, fatos, elas são carregadas de um certo valor. E esse valor é que determina nossas escolhas. Mas é porque nós, dentro do nosso coração, nível de inteligência dentro de nós colocamos escalas de preferências que fazem a gente escolher certas coisas ou outras. E nós damos resposta a esses valores. Então, quando a gente encontra, a pessoa
Ela agrada, ela busca aquilo, porque, puxa, era isso que eu queria, isso vai me agradar, ou isso vai me satisfazer. Entendeu? Se você começa a descobrir, por exemplo, que o valor, que o conhecimento é um valor para você. Até então, uma fase da tua vida, você não dava mínimo para isso. Mas chega um momento que você começa a ver que o conhecimento é algo valioso, você vê que ele te contribui. E ele começa a te dar satisfação. Isso que é interessante, você começa a buscar as coisas para o conhecimento para te dar satisfação. Fala, Rogério, não está entendendo nada? Tá concordando. Hã? O que você está falando, está vindo tudo. Pode ver, às vezes, há muitos anos atrás, uma pessoa apresentava para você uma oportunidade de você adquirir um certo conhecimento, por que você não escolheu? Por quê? Não tinha o sentimento não ia em direção daquilo, porque lá dentro, antes de eu desenvolver qualquer sentimento em relação àquilo, a resposta intencional já existia, que você não queria aquilo. Porque às vezes, se você força alguém a fazer algo, se ela não vê valor naquilo, ela não vai fazer. Ela pode fazer forçado, mas não vai fazer de forma verdadeira. A primeira coisa é você apresentar que existe um valor naquilo. Às vezes é só Deus, né? Porque isso que a gente vai ver depois na conversão, Deus muda todas as estruturas. Ele muda a estrutura nesses 4 níveis e muda os seus sentimentos, porque ele muda a tua escala de preferência. Ele começa a mostrar para você coisas que têm valor que até então você não via que tinha valor. Você começa a dar valor por exemplo, ir à igreja, estar com os irmãos, ouvir a palavra, coisas que a pessoa não fazia de ser convertido. Eu achava que era uma idiotice, por exemplo. Esse povo é um ponto, quem não é convertido não faz com os outros. Não tem saco para isso. Essa é a palavra. Agora, a pessoa que não vê valor, a pessoa que não vê valor de estar na igreja, ela não consegue ver valor nisso. Ela não consegue descobrir o valor que está ali. Por mais que você fala para ela ficar na igreja, ouvir na igreja, ela não vai vir. Você tem hora que é só Deus para mostrar. Não tem um atrativo para ela que ela possa. Ela tem seu valor. Por isso que a educação do ser humano, dos filhos, ela envolve a educação dos valores. Eles reconhecerem o que tem valor e o que não tem valor. Isso entra no nível da experiência e no nível da inteligência, no diálogo e no nível da experiência, quando eles vão vivendo aquilo, começam a ver o valor daquilo. O valor de estudar inglês, por exemplo. Hoje ele viu, né? Ele poderia retomar, mas na época ele não conseguia ver. Não, na época ele fugiu da escola, não quis saber tudo. E falava, hein, pra gente, faz inglês, vai faltar, lá na frente você não vê. Aí vem os americanos missionários. Eu moro no Brasil, meu pai. Nossa, eu moro no Brasil, eu falo, Aí vem os americanos. Eu paguei só o filho Aí vem os missionários. Eu tô falando o que você fazer agora, filho. Depois de velho. Não, tô falando até da oportunidade de palavra, cara. Nossa, quanta oportunidade pra aprender. pai, Aí eu vou vender carro, pai, estudar, eu falei isso, eu pensava isso aí. Ó, você vê que os valores. Vamos lá. Não, Você quer ler um livro em inglês? Na hora de ir lá. Não, aí vem esses caras, tem que falar pra eles, não. Tudo o contrário do que eu pensava com 25, com a idade deles. Hoje, mas por quê? Eu tenho que conhecer com 40, bem tarde. Mas ainda falo, não, faz esse negócio atrasado que eu tô. O problema não perde a oportunidade. O problema é que você entrou nesse aqui, ó. Você entrou no conhecimento de inteligência para conhecer inteligível e preciso ocupar-se de dados de experiência. Você passou por experiência. Você está fazendo isso, você pega o seu dado de experiência e consegue inteligir e ver. Bom, vamos lá. A resposta, embaixo do 2 ali, ó. A resposta dada ao valor. Mas Deus Não sabe. sei. Não, vamos lá um pouquinho. Vamos só acabar isso aqui. Vamos. Eu quero chegar na parte da hierarquia dos valores, pelo menos para. Ele quer chegar na terceira folha. Não vai dar. Pelo menos na terceira. Você não vai. Não, mas tem que explicar. Peraí. A resposta dada ao valor, ó, a resposta dada ao valor nos leva ao transcendência, ou seja, sempre que o ser humano busca um valor, ele se transcende, né? A resposta dada ao que é agradável ou desagradável, por sua vez, é ambígua. É isso que é interessante. Aquilo que é agradável também pode ser um bem verdadeiro. No entanto, aquilo que é um bem verdadeiro também pode ser desagradável. Né? Que é uma coisa que é a educação dos valores. Nem sempre o que é agradável é bom. E nem tudo que é desagradável quer dizer que seja ruim. Isso é uma coisa que
a gente vai aprendendo com a vida, né? E então nos ensinando, e a gente aprende Só também. com a vida, né? Não adianta você falar para a pessoa. Não, mas às vezes você pode aprender também. Mas muitas vezes... Os sentimentos não apenas respondem aos valores, eles o fazem de acordo com certa escala de preferências, que você já estabeleceu. Desse modo, podemos distinguir valores vitais, aqui que é a escala de valores, valores sociais, valores culturais, valores pessoais e valores religiosos, em uma hierarquia ascendente, é dos vitais ao ascendente, tá? Então isso aqui, como é que funciona? Todas as sociedades elas funcionam dessa escala, e os indivíduos funcionam dentro dessas escalas. Você pode chegar a um nível de hierarquia de valores para você que a sociedade não te oferece isso. Às vezes a sociedade te oferece isso, mas você não chega também. A igreja pode te oferecer uma experiência de todos os valores, até no último, mas você já tem uma resposta intencional aqui. Então, os valores vitais normalmente estão relacionados à saúde, à força física, né? A graciosidade assim, da pessoa, o aspecto estético, o vigor, né? A saúde e o vigor são preferíveis, por exemplo, a opção de evitar o trabalho, as provações e as dores necessárias para a sua aquisição, manutenção e reabilitação. Então, a pessoa, por exemplo, ela quer adquirir saúde, ela vai fazer exercício físico, ela vai ter dor, fazer uma cirurgia. Então, você vê que quando ela está fazendo isso, ela está no nível dos valores vitais. Todos nós atuamos todos esses níveis, de alguma certa forma. Alguns às vezes não, mas o vitais é o básico, porque você tem a busca da saúde, da alimentação. Né? Você começa, por exemplo, a evitar de comer guloseima para comer coisa mais saudável. Né? Você tem que ensinar a criança que existe um valor vital nisso aqui, que é comer coisa boa, sabe? Não ficar comendo chips, tal, bolacha. Quando você está falando isso, está ensinando ela um valor que é um valor vital, no nível vital, de vida. Né? Aí você tem o segundo nível, que são os valores sociais, que envolve o bem da ordem, que condiciona os valores vitais de toda a comunidade. Ou seja, uma sociedade ela não pode viver de forma vital, os indivíduos, se a sociedade vive numa escala de desordem. Por exemplo, sem lei, sem nada. O vital está relacionado à vida. Se vive numa sociedade onde a lei não é cumprida e tudo é muito louco, você pode ser ali e ser morto, né? Que acontece, né? No Brasil, mas imagina que se fosse um extremo, um caos mesmo, como um estado de guerra. Você não... O valor vital, ele é básico. Mas para ele existir, os valores sociais tem que ter. Tem que anteceder, na verdade. Né? Tem que anteceder. E devem ter preferência em relação aos valores vitais dos membros isolados da comunidade. Terceiro são os valores culturais. Não existe sem o suporte dos valores vitais e sociais. Mas ainda assim estão em um nível superior. Não só de pão vive o homem. Porque o nível social e o vital, eles estão, um dá o suporte para o outro. O vital dá o suporte para o social, que por sua vez dá o suporte para que o vital se realize, dando ordem, criando leis, criando divisão dos espaços, a demografia dos espaços. E os valores culturais está a nível do valor social, porque o valor social é o nível de comunidade. E o valor social seria... Além do mero viver e do mero operar, os homens devem encontrar um significado e um valor em suas vidas e operações. Então, por exemplo, isso aqui já entra no nível da igreja. A igreja está no nível do valor social, mas ela tem que encontrar um significado. Você cria uma cultura na igreja. Por exemplo, não é o problema, igual a gente estava conversando domingo de manhã. Por que a igreja é tão assim... Os jovens, que o nível cultural, talvez o valor no nível cultural ainda não... A gente não conseguiu dar aquela pegada, né? Sei. Por exemplo, não tem significado. Não tem um porquê, né? Tem um porquê, mas às vezes as preferências estão erradas. Né? Só que, quando a gente vai entrar mais fundo nisso, Deus ele mexe com tudo isso aqui, quando a conversão acontece. É função da cultura descobrir, expressar, validar, criticar, corrigir, desenvolver e aprimorar o significado e o valor daquela comunidade, ou os valores vitais dos indivíduos e os valores sociais. Né? O quarto nível de valor, eu vou acabar aqui no quinto, tá? O valor pessoal é a pessoa em sua autotranscendência. A pessoa como amante e amada, como geradora de valores em si, em seu ambiente. Ela também se torna como inspiração e convite para que os outros façam o mesmo.
Então tem pessoas que elas transcendem o valor cultural da sociedade. Por exemplo, mesmo que a cultura da sociedade esteja ruim, ela descobre um valor pessoal e ela descobre uma forma de adquirir certas coisas que a cultura não fornece para ela. Por exemplo, o que a igreja não fornece para ela. Vamos pensar na igreja. Então ela começa a buscar outras coisas. Então ela começa... O valor pessoal dela começa a ser trabalhado. Então ela começa a descobrir que ela pode ser geradora de um valor no ambiente onde ela está. Então ela pode transformar aquilo em sua inspiração e convite para os outros. Então ela trabalha no valor pessoal. E o quinto são os valores religiosos. Enfim, estão no âmago tanto do significado quanto do valor da vida e do mundo humano. Então, esse valor aqui, ele engloba todo. Quando esse acontece, ele acaba gerando tudo. O valor religioso é realmente a experiência espiritual mais profunda, né? Verdadeira, genuína e autêntica. Que às vezes você está na igreja só por uma experiência cultural, não por uma experiência nem no nível pessoal e nem no nível religioso mais profundo, tá? Falei mais, mas os sentimentos podem também ser desenvolvidos como nossas capacidades. É claro que os sentimentos são espontâneos, mas não estão abaixo de um controle de nossa decisão como movimento de nossas mãos. Tá vendo? Isso que eu estou falando. É a resposta intencional que antecede eles. Porém, uma vez surgidos, eles podem ser reforçados pela atenção e pela aprovação. Por exemplo, o cara já tem uma intenção de rebeldia. E a droga, ele vê a droga como um caminho para isso. E aparece a oportunidade, o sentimento espontâneo vem e o grupo reforça aquilo. Ele vai fortalecendo aquele sentimento, ele vai entrando nas drogas. Ou para a bebida. Vai para a balada, para encher a cara. Tal. Assim como podem ser abreviados pela desaprovação e pela distração. Então, o problema dos filhos. Os filhos, eles têm os grupos na escola e você tem que ensinar os valores em casa. Então, você tem que mostrar para ele descobrir esse valor pessoal, começar a trabalhar para chegar nisso, né? Claro, você vai pedir a orientação de Deus também, mas os valores religiosos, eles vão puxar isso também, né? A pessoa não ser dominada pela cultura. Às vezes a cultura é boa, tem coisa que culturalmente é boa. Por exemplo, você quer colocar ele numa escola de inglês, então você quer que ele pegue aquela cultura daquela escola, para que ele apreenda e absorva aquilo, né? Ou a intenção de você enviar ele para uma escola é que ele pegue, absorva o conhecimento da ciência, da humanidade alcançou, que você passar, e não que ele absorva a cultura do grupo dos adolescentes xarope que oprimem ele para ele seguir certas regras que o grupo estabelece. Mas é bem isso mesmo. Você manda o cidadão uma escola boa, mas ele tem uma predisposição já de sei lá, de círculo diferente. Ele vai numa escola boa, mas se junta com os piores. Por isso que na igreja a gente tem que ver quais são os valores que a gente está elencando, sabe? Como nós vamos trabalhando dentro de outros níveis, né? Ele coloca aqui, ó, esse reforço. Vamos acabar para. Viu? Vocês esperem, né? Vocês estão com fome, né? Esse reforço e essa abreviação não apenas encorajarão alguns sentimentos e desencorajarão outros, mas também modificarão a escala espontânea de preferências. Mais uma vez, os sentimentos são enriquecidos e refinados por meio do atento estudo da riqueza e da variedade dos objetos que os suscitam. E assim, uma parte considerável da educação consiste no estímulo e no desenvolvimento de um clima de discernimento e de gosto, de louvor seletivo e de desaprovação cuidadosamente formulada. Um clima que colaborará com as próprias capacidades e tendências do estudante ou do pupilo, que ampliará e aprofundará sua apreensão dos valores e que o ajudará no caminho rumo à autotranscendência, que é a experiência mais sublime, que é a experiência de Deus, né? Do homem com Deus. Assim. Os sentimentos não são apenas transitórios. Existem, claro, sentimentos que são suscitados facilmente e sentimentos que se vão com facilidade, esvaindo-se no momento que nossa atenção se desloca. Mas existem sentimentos que foram suprimidos pela repressão e que conduzem a uma vida subterrânea e infeliz. No entanto, há sentimentos dos quais temos plena consciência e que são tão profundos e fortes, em especial quando reforçados de maneira deliberada, ou seja, por escolha, por vontade, né? Que orientam nossa atenção, eles vão orientar nossa atenção, vão modelar o nosso horizonte e vão guiar nossa vida. O exemplo máximo aqui é o do amor. O homem ou a mulher, quando se apaixona, se deixa absorver no amor não apenas quando junto do ser amado, mas o tempo todo.
pensa no outro, o que ele vai fazer, ele vai decidir, ele já pensa na família, ele pensa na esposa, ele pensa junto. Mesmo que ele esteja sozinho, puxa, já que eu como, vou falar com ele vai gostar. Tá? O amor mútuo é o entrelaçamento de duas vidas. Ele transforma o eu e o tu em um nós tão íntimo, tão seguro e tão permanente que cada um atenta, imagina, pensa, planeja, sente, fala e age pensando nos dois. Então, Se o jovem tivesse essa ideia, hein? Então, você tem que criar oportunidades para ser os valores. 18, 19 anos, 20 anos tivesse essa consciência, hein? De que ele estudando, ele você tem que criar oportunidades. Os valores você tem que. Não, isso aqui é uma coisa legal depois que nós estamos já mais veiacos, assim, né? Mas você vai falar para jovem, o jovem nem se aprende, tá novo. Já fomos jovens, mas né? ensinar os valores, né? Eu acho que tudo que é valor e tal. É o trabalho do espírito, né? Mas às vezes as experiências também dele vai lembrar o valor que o pai e a mãe ensinou, que a pessoa na igreja falou. Ele pode até, às vezes a experiência, ele pode até transparecer que não está nem aí. Como o filho pródigo. Mas a hora que o negócio apertar pro lado dele, ele vai lembrar. Como o filho pródigo. O filho pródigo percebe um valor acima daquilo que ele estava pensando que valia. Então, ele não valorizou o pai. Tanto, meu filho. A hora que apertar, ele não deu valor à casa do pai, a grandeza. Você falou do inglês do Paulo. Ele sentiu falta. Se eu tivesse feito o que meu pai falou naquela época. Não adianta. Dá uma lida depois aí sobre esse ressentimento. Você pode dar uma lida nos textos aí. Isso passa por nós também, né? O que eu deixei de fazer quando eu era moleque, né? Fui catar passarinho, né?